composição parte, né, de um processo criativo pessoal de cada um, né, que pode ser muito diferente de uma pessoa para outra, pode variar muito. O que é mais importante é que a gente entenda sobre que tipo de composição a gente está falando. Nosso FACE 2011, que se propõe então a divulgar as canções dos nossos alunos, ele se dispõe a divulgar canções populares. Nós temos 3 tipos de música basicamente que a gente pode subdividir, que é a música clássica ou erudita, a música folclórica, aquela que é cantada tradicionalmente durante muito tempo, que a gente às vezes nem sabe quem inventou aquela canção, e também temos a música popular. Então a canção ela entra dentro da música popular. E o processo criativo ele pode ser quase que infinito. O que é mais importante a gente lembrar agora nesse momento vocês é que você tem que se arriscar, você tem que escrever alguma coisa que seja ritmada, que tenha uma certa fluência rítmica, pode partir de uma poesia, mas não pode ser necessariamente só uma poesia, porque tem poesia que não tem tanto ritmo assim. E você tem que pegar então aquela poesia ou aquela letra que você escreveu e cantarolar ela para ver se ela se encaixa dentro da sua forma de cantá-la. A forma com que você faz uma canção depende muito dos modelos que já foram pré-estabelecidos anteriormente, né, dentro de uma cultura. Por exemplo, a canção aqui em questão é a mistura de uma melodia, de uma parte cantada, né, um cantarolar, com uma letra ou uma poesia. Então, geralmente você faz a primeira parte, parte A, que é uma estrofe, com 4, 5 ou 8 linhas, tanto faz, e daí você faz uma segunda parte, que é um refrão, que você repete. Depois dessa primeira parte você faz novamente com outra letra, às vezes, ou a mesma letra, e depois você repete o refrão e termina a música. A forma de você arranjar essa música, como você vai estruturar ela, vou fazer aqui uma parte só um cantarolar, um instrumento, um solo, depois eu entro cantando. Isso depende de cada um, depende de como você vai trabalhar, mas especificamente as canções que nos norteiam hoje são as canções populares, né, do nosso cotidiano. Então, o que é mais importante a gente está lembrando aqui, eu acredito, é que você tem que pesquisar um pouco mais sobre ritmos musicais, sobre formas musicais. Eu acredito até que é isso que diferencia um mero ouvinte de música de um compositor, né, de canções. Um compositor é aquele que vai ouvir a música e vai prestar atenção em tudo isso, como ela começou, que parte que ela fez primeiro, qual foi o refrão, a segunda parte, como é que foi o refrão novamente, foi para um solo, se ela terminou num som assim muito tenso, se ela terminou num som muito tranquilo, que é o que a gente chama de terminar no tom da música, né? Então é isso que diferencia, eu acredito, um compositor de canção de um mero ouvinte. Meu pensamento se esvai, a saudade no peito me aperta demais. Viola nas costas, meu chapéu de pai, eu quero voltar pro meu Paraná. Pensamento vem, pensamento vai, eu quero voltar pro meu Paraná. Pensamento vem, pensamento vai, eu quero voltar pro meu Paraná. Bem, quero estar falando com vocês agora sobre o processo criativo na área da canção. Quando eu compus essa música que se chama De Volta para o Paraná, eu fiz uma brincadeira com alguns alunos de viola e pedi para que eles falassem palavras soltas, assim, ao ver. Então um falou lá, pensamento. Aí o outro falou assim, morena, amigos, e cada um foi falando uma certa palavrinha e eu fui colocando num papel. Depois eu fui construindo frases em cima disso e eu acrescentei o Paraná, que é o nosso estado e que a gente tem em muitos estados aí uma preocupação, eu chamo de bairrista, né? Por que não? De falar da sua terra, da sua gente. E no nosso estado, principalmente na nossa região aqui oeste do Paraná, a gente tem uma certa assim
As pessoas geralmente não valorizam muito aonde moram, valorizam mais o que é de fora do que daqui. Então eu fiz de propósito falar sobre De Volta para o Paraná, que é voltar os olhos para o Paraná, para nossa gente. Então esse é um processo criativo meio maluco, mas que deu certo nessa canção aqui, que já até foi premiada em alguns festivais de música e está num CD da Orquestra Paranaense de Viola Caipira, da Faculdade Cisburgas, da qual eu faço parte há mais de 10 anos. Então é um trabalho que eu tenho, assim como outros que eu faço com composição. E eu tenho outras situações de compor música, que eu fiz uma letra, ficou guardada num pedaço de guardanapo lá de restaurante, de bar, e depois de anos eu peguei aquilo, escrevi novamente, arranjei, arrumei e deu certo. E algumas que eu fiz assim junto, tudo uma vez, fui compondo a letra, a música. Eu tenho uma outra que meu filho um dia disse uma frase, né, isso é interessante. Eu estava indo dar aula de viola e ele falou: papai, você vai dar aula de viola lá na faculdade? Eu falei: vou. Então vai com Deus tocando viola. Aí em cima dessa frase, eu fiquei com essa frase na cabeça, falei: que frase bonita. Aí eu fiquei assim meses pensando nessa frase, assim, acho que um ano quase. Daí um dia eu sentei e fiz uma música. Falei: um dia eu vou fazer uma música. Aí sentei e fiz essa canção aqui, ó. Vai com Deus tocando viola, levando esperança a quem precisar. Porque nessa vida o que mais importa, senão a amizade, a quem a encontrar. Vai pelo caminho, seguindo sua sina, de ser violeiro sem nada esperar. E aí vai, né? O que é interessante é que saiu a música toda, eu fiz uma homenagem a todos aqueles que amam a viola caipira. Como eu tenho trabalhado muito com viola há quase 10 anos, então eu tenho feito bastante música assim.